Bom dia, meus amados. Hoje é uma segunda-feira, dia 3 de março de 2025. Como é normal ultimamente, nas segundas-feiras eu procuro responder algumas perguntas que me são feitas no canal do YouTube e que demanda uma resposta um pouco mais abrangente. Hoje eu trago aqui a pergunta de Deise Maria Marinho. Na verdade, é uma série de perguntas. Ela colocou aqui da seguinte forma: quem determinou a mim a vir aqui como fractal? Este processo não tem fim? E como são escolhidos os fractais? Eles vêm através de mundos primitivos, inferiores? Porque existe a necessidade de criar mundos novos? Nunca é suficiente? E como funciona o jogo para outros planetas? Como é um fractal nas Pleiades ou em Arcturus? Bom, como vimos aqui, são várias perguntas e vamos tentar responder uma a uma na sequência que nos foi colocado aqui. A primeira questão é: quem determinou a mim a vir aqui como fractal? Na verdade, a maioria das perguntas que me são feitas, em algum momento anterior já foram respondidas. Mas é óbvio que muitos não viram ou esqueceram. E nós já dissemos aqui tantas vezes que não há uma determinação, não há uma regra, não há uma lei que diga o que uma alma precisa fazer. Quando nós somos criados, se você foi criada lá na fonte, como um átomo semente divino, uma semente de luz, você é simplesmente a representação da fonte. Uma semente de uma árvore é a representação daquela árvore que lá adiante ela vai germinar e vai crescer e vai se transformar numa árvore igualzinha. O átomo semente divino é a semente da fonte, a semente do Criador, a semente de Deus, como queira. E ele tem a liberdade de se multiplicar dali adiante sem que ele dependa da sua origem, da sua árvore original, da sua, aqui no caso da fonte, porque ele é uma consciência plena, ele carrega todo o conhecimento e toda a propriedade de quem a criou. A liberdade de criar, de cocriar, de viajar através da luz pelo espaço infinito é desta semente. Obviamente que ela precisa se dividir, porque a semente ela forma a mônada, como já dissemos aqui tantas vezes. E essa mônada é formada então desse eu superior, o átomo semente, que chamamos também de espírito. Se divide em 12 vezes 12, 144 super-almas, e depois em almas infinitas, não sei quantas, não há um número ainda definido. E essas almas se dividem em fractais para criar em mundos inferiores, porque é preciso fracionar essa consciência, porque a alma é uma consciência. Não teria justificativo uma alma que tem um conhecimento muito grande criar em mundos inferiores. É preciso que haja uma paridade, uma certa afinidade com aqueles mundos. Então, a alma determina um fractal, um pedacinho dela mesma, um pedaço da sua consciência para experienciar em mundos inferiores. Então, na verdade, se você pertence a uma alma, você pertence a essa consciência mais elevada e você mesmo decide experienciar. Você se candidata, tem que ter a permissão, porque há leis, sim, que regem os mundos, não que impõem, mas que orienta, que organiza de uma forma harmoniosa. Então você, como alma, não vamos aqui falar de super-almas, vamos falar aqui de uma versão nossa um pouquinho acima
do fractal, uma alma. Essa alma, por si só, ela já tem muitas frações dela, e uma partezinha desta alma, que é o fractal, vem então por livre, espontânea vontade experienciar, porque isso conta conhecimento para a alma. Obviamente que esse conhecimento, essa experiência é passada para versões ainda mais elevadas, no caso as superalmas, e vai chegar lá na fonte, onde todos se abastecem das informações, inclusive as outras mônadas, que nunca estiveram em nenhum fractal aqui neste planeta, por exemplo, vão saber o que é viver, como é criar aqui. Então, quem determinou a mim a vir aqui como um fractal, na verdade foi eu mesmo. No caso, você fez essa pergunta, então eu diria para você, Daisy, você escolheu vir de livre, espontânea vontade e te foi permitida essa possibilidade, que é, de fato, um presente que te deram de poder estar aqui. Eu gosto aqui de frisar mais uma vez que em futuro, quando a nossa consciência estiver mais alargada e for integrada numa versão mais elevada, nós vamos saber, de fato, a importância de ter vindo aqui. Agora ainda não adianta discutir, porque tem gente que diz que não pediu para nascer, que foi obrigado a vir, que os arcontes obrigaram a isso e aquilo, isso tudo é uma bobagem. As pessoas não têm a mínima noção da verdade, não têm o mínimo conhecimento do que é de fato, e justificam a sua falta de vontade, a sua preguiça, ou o seu fracasso, querendo jogar a culpa em alguém. Isso não vai resolver o problema. A única coisa que pode acarretar é não fazer a ascensão agora por desleixo, por falta de vontade, e ir para mundos ainda de provas e expiações, mais tantos milênios quantos forem necessários a fim de evoluir e atingir a frequência da ascensão. Então ela diz aqui também na sequência, esse processo não tem fim? Sim. Fim tem, e também pode dizer que não tem fim, porque tudo é uma espiral. A superalma, uma vez criada como um átomo semente divino, ela nunca mais vai deixar de existir. E ela sempre estará fragmentada em versões mais pequenas, menores, para experienciar mundos, porque a criação jamais cessa. Mas o teu fractal, uma vez que ele se desmembrou de uma alma e veio aqui para fazer a experiência, completou a experiência, volta para ser integrado àquela alma, se transforma numa alma de novo. E a alma, ela tem um mundo totalmente diferente, não de provas e expiações, não de dor e sofrimento. É óbvio que a alma pode estar como agora nós aqui, como fractais no mundo de provas e expiações, vamos para o mundo de regeneração. É uma outra plataforma, um outro degrau da escada antes de chegar lá adiante naquilo que se denomina de mundos felizes, mundos angelicais. Então ainda haverá trabalho, sim, mas é um trabalho gratificante, gostoso, sem a obrigatoriedade das coisas, sem as provas, sem as expiações, sem a dor, sem o sofrimento. É muito importante que se entenda isso. Não há um fim, como muitos acreditam, como se fosse uma viagem, sai de um lugar, chega no outro ponto e lá para. Não. Nós sempre estaremos em movimento. A espiral, que a gente chama do movimento em espiral dos universos, porque o cosmos é a soma dos universos e multiversos, a espiral, ela está sempre em constante movimento e não termina, é nunca. Como poderia terminar? Chega num ponto, não tem mais o que fazer. E a alma vai suportar isso? O ócio eterno? O que faz
uma água ficar pura é o seu movimento. O que faz o ar ficar puro é o seu movimento. O que purifica a terra são os movimentos telúricos. O movimento é o segredo da saúde, de tudo que há no cosmos. E continuando aqui a questão da Daisy, e como são escolhidos os fractais? Olha, falar bem a verdade, se uma alma se divide em muitos fractais, pode ser milhares, nós não sabemos a quantidade certa, porque existe um número aproximado, exato, eu acredito que não exista, porque uma vez que sai fractais e volta fractais, então esse movimento não é fixo. A alma pode produzir, vamos dar um exemplo aqui, 10.000 fractais. Enquanto tem 10.000 fractais espalhados pelo universo infinito, voltam eventualmente alguns a todo tempo e novamente outros partem desta alma. Então, como explicar isso? Cada vez que a alma diz assim, agora pode sair mais um fractal para um mundo diferente, deve ter possibilidades, e essas possibilidades, então, o fractal escolhe, eu quero ir para este mundo. Ou a alma diz, vamos ver as possibilidades, e aqui tem as opções. Em comum acordo, os fractais que estão formando esta alma, porque é tudo uma coisa só, nada é separado. Então se decide. Quem vai lá? Alguém diz, eu vou, eu quero ir lá. Porque, na verdade, nós não temos como compreender ainda perfeitamente os mundos acima que não são possíveis pela nossa consciência limitada. Quantas vezes eu disse aqui que nós não temos como imaginar um mundo de quinta dimensão com a consciência de terceira dimensão. Um pouquinho deste mundo nós temos noção quando a alma desencarna e vai para a quarta dimensão, no além-túmulo. Lá ela vai, de fato, lembrar das vidas passadas e conhecer um pouco do futuro, porque ela tem uma consciência mais elevada. Imagina a quinta dimensão. A quinta dimensão. E a quinta dimensão ainda é a quinta. Tem a sexta, sétima, oitava e nona dentro do mundo da matéria. E depois, fora da matéria, tem dimensões que eu não sei aonde vai parar. Até hoje não me foi dado essa informação, mas também não tem tanta importância. Então, quando isso vai parar, como são escolhidos os fractais, isso aí tudo é coisa que, falar bem a verdade, é uma curiosidade. Mas nós temos que fazer o que precisa ser feito agora, que é o processo da ascensão. Sem a ascensão não vamos saber nunca neste planeta Terra, porque a Terra aqui encerra um mundo de provas e expiações. Teremos que ir para outros mundos para fazer todo o processo e depois ascensionar e saber disso. O que se sabe aqui, aquilo que eu estou passando, são informações que vêm de consciências mais elevadas. Porque a consciência como humana na Terra, na terceira dimensão, ainda é limitada e é quase impossível acessar essas informações. Por que essas informações chegam agora através de canalizações? Porque a nossa consciência está se abrindo, está se alargando, está começando a compreender, porque sem compreender não vem informação. E se vier, não é absorvida, passa batido. Ainda a Daisy pergunta se é preciso passar pelos mundos primitivos, inferiores, como o mundo vegetal, animal, mineral. Algumas almas, elas enviam sua poeira cósmica. Aquilo que eu posso entender daquilo que me foi passado até aqui, é que o fractal ele não passa pelos mundos inferiores. Mas quando a alma fica naquela coisa de dividir fractais, sobra um pouquinho de poeira
chamado Stardust, poeira cósmica. Eu dei um exemplo um dia, é como aquele carpinteiro que corta a madeira para fazer qualquer coisa, como caixas, por exemplo. Quando ele serra a tábua, sobra a serragem. A serragem não serve para a construção que ele está fazendo. Mas como o universo aproveita tudo, essa poeira, essas migalhazinhas que não conseguem ter uma consciência ainda humana de terceira dimensão, como essa que nós conhecemos, que um fractal veio para cá assumir. Então eles começam em reinos inferiores, como mineral, vegetal, animal, para depois ter um tamanho agregado de consciência suficiente para receber um fractal de alma, ou se transformar num fractal de alma. É como se fosse juntando a serragem e compactando e fazendo com o tempo mais um pedacinho de tábua. É mais ou menos isso para que você possa compreender, porque não é fácil compreender aquilo que nós não temos muita noção, o que nunca foi nos dito, ensinado, e a nossa consciência não estava pronta para isso. Na seguinte pergunta, a Daisy questiona: por que existe a necessidade de criar mundos novos? Como nós dissemos, o movimento é espiral. Um exemplo para entender. Quando você olha o desenho e o movimento de um furacão, pega uma imagem na internet de um furacão em movimento. Tem o olho, tem a parede do olho e tem a espiral ao seu redor. E ele gira em espiral. Tudo que está ao redor, ele vai puxando para dentro. A espiral puxa para o seu centro, para o seu olho. As galáxias, os universos e os multiversos são da mesma forma, desenhos como um furacão, exatamente. Elas giram em espiral, o seu movimento, tem o seu centro, o seu olho, que chamamos de buraco negro, que também é o Sol central. Tudo que está fora vai puxando para dentro, na espiral. Um dia, todos os planetas, todas as estrelas vão se aproximando até cair neste buraco negro e são consumidos, tamanha é a força, a potência energética que tem ali, se transforma em poeira. Obviamente, se é uma espiral, entra no buraco, sai em algum lugar como poeira. Essa poeira gira ao redor pela força centrípeta e fica próxima desta espiral, gira junto na sua periferia e com a luz, alguns gases e essa poeira vai formando núcleos mais duros com o tempo e depois vai agregando mais e mais essa poeira até formar um novo planeta. Então, mais ou menos para que você possa entender, seria isso. É claro que existem explicações mais científicas que têm outras formas de entendimento, mas assim, a grosso modo, é assim que funciona. Então, estrelas e planetas vão sumindo no seu buraco negro da galáxia e fora dele vai se criando outros novos. A Terra foi criada assim, no braço de Órion, na periferia da galáxia, vinda de poeiras e luz, se transformou num núcleo, com o tempo se adensou, ficou duro, que é o seu campo magnético, eletromagnético, e depois vai agregando até formar um planeta, como formou a Terra. Vamos falar daquilo que nós conhecemos, o nosso planeta. Foi falado aqui antes também que a Terra, segundo a ciência, tem 4 bilhões e meio de anos, mas algumas orientações vindas de consciências elevadas dizem que ela tem 3 vezes mais que isso. Então, lá, 13, 14, 15 bilhões de anos. Não importa, isso também não faz diferença nenhuma. O que importa é que a Terra também, girando ao redor da galáxia,
vai sempre em direção ao seu centro. E agora nós chegamos em 2012 a adentrar 1/8 nesta espiral. Por isso que a Terra vai fazer a transição para um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Porque ela vai ter mais luz. Porque o centro da Terra é um Sol central. Então agora nós temos mais luz. Essa luz é que faz toda a mudança, a transformação de tudo que há no nosso planeta. Então a necessidade de criar mundos é a constante renovação de tudo, da vida, dos mundos, da sobrevivência do universo. Se uma árvore que produz sementes, se um dia ela parar de produzir sementes, todas as árvores vão parar de produzir sementes, o que acontece? Com o tempo acaba. Acaba tudo, termina. Então vamos entender que a necessidade de criar novos mundos é para que se perpetue essa questão de galáxias, estrelas, planetas, luas, universos, multiversos. E o cosmos se renova constantemente. Então a pergunta que diz nunca é suficiente, eu não teria nem como dizer nada sobre isso, porque como nunca é suficiente? Eu acho que é necessário manter uma certa harmonia, uma certa normalidade. Talvez um dia possamos entender melhor isso, porque se há um desequilíbrio entre as estrelas e planetas que somem no seu Sol central, no seu buraco negro da galáxia, é preciso um equilíbrio. Então, conforme desaparece, surgem lá adiante, é uma renovação. Assim como as árvores. Produzem sementes, nascem novas árvores e aquela velha com o tempo morre. Então está sempre renovada. A floresta está sempre ativa, sempre renovada. O mundo vegetal está sempre novo. E mais a pergunta seguinte, e como funciona o jogo para outros planetas? Bom, eu diria que tudo é a mesma lógica. Aquilo que acontece com a Terra acontece com outros, porque eles fazem parte do mesmo conjunto. Se a galáxia é uma espiral e a Terra surgiu lá na periferia e vai girando e vai entrando, como antigamente, muitos de vocês nem conhecem, mas muitos conhecem, aqueles aparelhos de som que nós chamávamos de toca-disco. Antigamente tinha os discos de vinil, vamos supor com 8 faixas. Daí agora acabou a música lá de fora, a 8ª, agora vai para a 7ª, então a Terra adentrou uma 8ª. Até que chega lá, no final termina todas as 8 músicas, né? Então o jogo é assim, tudo é harmonioso. Nada que mexe aqui na Terra não influencia a galáxia toda. Por isso que quando há um movimento de um planeta, de uma estrela, tudo se move na mesma proporção, porque é assim que é harmonioso, é assim que é a harmonia, assim que é o equilíbrio das coisas. As leis universais são tão perfeitas que é até difícil de compreender de perfeitas que são. Mas eu diria que o jogo é o mesmo para todos. Por isso, o que é aqui é fora e o que é fora é aqui. Como sempre dizemos, na verdade é uma frase dita por alguém que inventou isso porque descobriu isso de verdade. O todo está na parte e a parte está no todo. E a última pergunta da Daisy é: como é um fractal nas Pleiades ou em Arcturus? E eu diria em qualquer outro lugar. Olha, as Pleiades são mundos de 5ª dimensão acima. As Pleiades são 7 estrelas principais. Dizem que
Sirius também faz parte, e o nosso Sol também faz parte, mas elas não incluem naquela seta que a gente pode pesquisar na internet, e tem o nome de cada estrela, né? Alcíone é o seu Sol central, porque é um grupo, é uma constelação, então ela tem também um movimento em espiral. Dentro da própria galáxia, é uma mini espiral. Mas se é mundos de quinta dimensão acima, eu acredito, pelo que eu entendo, que não há fractais em mundos de quinta dimensão acima. Ali já são almas. Porque a consciência é muito elevada, então não é preciso. Como é que um fractal vai ter uma consciência tão elevada? Então é uma alma. Quando a Terra passar agora para a quinta dimensão, nós não seremos mais fractais, nós seremos uma alma, porque nós seremos integrados a uma alma. Essa consciência que hoje é um fractal, é um pedaço, ela é integrada a uma alma. Uma versão nossa. E nós não vamos sentir diferença, apenas a nossa consciência vai se alargar tanto que a gente vai ficar surpreso. Como que eu sei tanta coisa? Como que eu entendo? Vou conseguir materializar, desmaterializar, vou conseguir viajar para os portais, por outros mundos através dos portais. Vai ser uma coisa fantástica. E para entender isso, eu coloquei já em postagens anteriores que a consciência aqui na Terra, do fractal, a consciência do nosso cérebro, da nossa capacidade cerebral era 1%. Depois foi subindo até 2%. Então era 1, 2%. Também dei o exemplo que dizem que o Einstein chegou a 5%. Eu não sei se é verdade. Mas se ele chegou a 5% porque era um gênio, era o máximo que se podia conseguir num ser humano. Mas eu acho que teve outros cientistas, como o Tesla, por exemplo, acho que tinha mais que o Einstein. Só que o Tesla foi excomungado pela ciência porque os inventos deles não davam lucro para ninguém. Nós sabemos que a ciência é formada por humanos que têm interesses. Então Einstein desenvolveu algumas técnicas lá e servia para o sistema. O Tesla, tudo que ele criou era energia livre, era gratuito, e isso não dá lucro para ninguém, então não queriam saber dessas invenções. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Para dizer para a Daisy, para quem ouve, que a Terra, quando atingir agora o final da sua transição, a nossa consciência, que estava com 2%, vai chegar a 79%. É uma informação que eu recebi um dia. E eu fiquei surpreso não com o tamanho, porque deu um 2 para 79, mas pelo fato de ser 79. Podia ser 80, é mais fácil. 79 é a consciência da quinta dimensão. Aí com o tempo veio mais algumas orientações sobre isso, dizendo a nova Terra terá 5 faixas dimensionais. Quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Quando a consciência na nova Terra aumentar para a sexta dimensão, no nível da frequência da sexta dimensão, a consciência vai ser acima de 79, vai ser 80 e alguma coisa. Quando chegar na sétima, sobe mais, pode ir a 90. Na oitava, 90 e alguma coisa. E quando chegar na nona dimensão, na sua frequência, o seu cérebro, a sua constituição cerebral atingir o máximo, chegará a 100% na nona. E quando ela mantiver firmemente, sem baixar da nona, aquela consciência pode se elevar para a décima. Então ela sai da matéria, porque a matéria termina na nona dimensão. Na quinta dimensão, nossos corpos estarão mais sutis. Na sexta vai se sutilizando. Então, na nova Terra, nós vamos ficando cada vez mais leves. E quando chegarmos na nona dimensão, nosso corpo quase não é sentido mais. Ele é tão leve que ele não pesa mais nada para a alma. E saindo para a décima dimensão, a matéria desaparece. Fica apenas uma silhueta, um corpo de luz, uma forma humanoide, mas não material. Aquilo que eu sempre digo, não se consegue mais pegar com as mãos, porque ele não tem matéria. São coisas que nós vamos entendendo aos pouquinhos, para entender o jogo, como diz aqui a Daisy, como
funciona o jogo nos outros planetas. A Terra vai ser um outro planeta. Um planeta de quinta dimensão. Não mais de matéria densa, de provas e expiações, de quase sombra. Vai ser um mundo mais iluminado. Mais luz, mais consciência. Assim é nas Pleiades, assim é em Arcturus, e assim é em outros mundos e tantos. Quanto mais evoluído é o mundo, mais elevadas são as consciências que habitam naqueles mundos. Porque assim há uma sincronicidade de evolução. Tudo evolui junto. Porque as consciências ajudam o mundo a evoluir. E o mundo evoluído abriga mais consciências elevadas. Chega um ponto que o mundo não tem mais nada que evoluir ali, e já está próximo do buraco negro da galáxia, vai então se reciclar e vai surgir novas oportunidades. Tudo lá começa de novo. E assim é o giro da espiral. E assim somos nós, eternos. Por isso sempre dizemos que a alma é eterna, porque uma vez a semente criada e saída da fonte, ela vai se multiplicar, ela vai se regenerar, vai se transformar e vai seguir e não termina nunca. Quando ela atinge uma consciência muito elevada, ela está agregada ao átomo semente, que está ligado à fonte, que é o nosso eu superior. Mas todas as nossas partes estão sempre ligadas, estão sempre em uníssono, dentro daquela mônada, e aquela mônada está ligada à fonte, onde tudo é também. Espero que tenha aqui dado uma explicação compreensível para todos vocês, através das questões da Deise Maria Marinho. E assim eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.